Bom dia, igreja. A leitura de hoje se encontra no capítulo 53 do livro de Isaías, a partir do versículo 1. Isaías 53, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou seu braço forte, meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos torqueadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente, por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça, e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir, tudo o que resultar de sua angústia ficará satisfeito. E, por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Bom dia, igreja. Não tem como ler o livro de Isaías e não levar nossa memória até a maior prova de amor que foi dada durante toda a humanidade. Não há uma maior prova de amor do que essa. O nosso Senhor morrer pelos nossos pecados. Hoje pela manhã nós vamos estar meditando no texto aqui, e o tempo tão corrido, né, igreja? A pressa. Estamos sempre com pressa. Pressa de alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa, preciso resolver algum problema, preciso olhar alguma coisa no carro, preciso, sempre com pressa. E muitas das vezes, essa pressa, essa correria do dia a dia, essa vida que vai entrando no automático, no piloto automático, ela começa a tirar-nos até a nossa maneira e o nosso direito de pensarmos. Porque com essa pressa e com essa correria, e vivemos em uma mídia, em uma rede social que sim faz muito bem, sendo usada para o bem, mas muitas das vezes não pensamos por nós mesmos, mas pensamos por aquilo que nos é colocado e inculcado em nossa mente. E com esse século, nessa correria, quem vai querer saber e se preocupar com o que diz as Sagradas Escrituras a respeito de um Salvador? O mundo nesse corre-corre está preocupado com isso? E os
os dias vão se passando e pessoas vão falecendo e não tem idade, irmãos. Pessoas vão morrendo, crianças, jovens, idosos e muitos na pressa, sem tirar um tempo para entender o que é a vontade de Deus. E como eu e você temos vivido os nossos dias, e nessa pressa, nossa correria, Tiago, parece que estivemos aqui ontem, no domingo passado, onde passamos a ceia, onde que acabamos de cear, e você trouxe à sua memória, verdadeiramente, aquilo que te dá esperança. Nós vamos estar meditando aqui em Isaías, e eu te convido a você, igreja, que chegue aqui aos domingos, às 9 horas, às 5 para as 9, para que você possa ver esse amor e essa maior prova de amor que o nosso irmão Cláudio tem trago e mostrado com muita excelência, o sofrimento de Jesus na cruz. Não vamos deixar que essa pressa e que os dias, a correria, nos tire o privilégio de entender qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. Isaías 53, de 1 a 12, foi escrito aproximadamente 700 anos antes de Cristo, o anúncio do Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Loucura para os homens, que é isso? Imagina naquela época, quando Isaías escreveu, muitos desse homem está louco. O que está? Loucura. E hoje, até hoje, a sabedoria e a verdade e o amor de Cristo e a cruz do Calvário, ela se torna loucura para aqueles que não temem e não servem ao Senhor. O profeta Isaías já anunciava o sofrimento de Jesus. Por quê? O nosso Senhor, qual foi o motivo que levou Jesus até a cruz do Calvário? Para morrer em nosso lugar. Você já parou para pensar nisso? Não sei quantos anos você se converteu, não sei quanto tempo você tem na caminhada da fé, mas já parou sozinho ali em seu quarto ou meditando? Por que o Senhor morreu na cruz? Qual foi o motivo? O que levou ao nosso próprio Deus descer dos céus e pagar os nossos pecados naquela cruz? Ele não tinha formosura, nem nenhuma beleza, víamos para que o desejássemos, o profeta Isaías fala. Mas com a transformação, com aquilo que o Senhor fez e tem feito na sua vida, na ressurreição, na crença, o que Ele fez e o que Ele tem feito na sua vida, nós podemos dizer que Jesus, o nosso Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é mais do que aquilo que, muito mais do que aquilo que você e eu, às vezes, nos apegamos e não queremos largar e abrimos mão daquilo, Carlinhos, que é o mais importante, porque somos apegados, infelizmente, na matéria. Foi cantado, abre, Senhor, os nossos olhos, abra, Pai, os nossos olhos para que possamos ver lá na frente, que não possamos ser como galinhas que enxergamos só aqui, mas que Deus nos dê uma visão para que possamos ver a vontade do Pai e o que é o Evangelho. Ele era desprezado, indigno entre os homens, era experimentado no trabalho, o desprezo. Imagina o Criador, Cláudio, sendo desprezado pela criatura. Que absurdo! Olhamos, e por que eles fizeram isso? Hoje de manhã foi falado aqui, o Gil levantou uma questão, faríamos igual ou muito pior com o nosso Senhor? A maldade do homem não muda. Faríamos igual ou pior com o nosso Senhor. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas mazelas, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo, irmãos, quando vemos toda a narrativa e quando começamos a ler e meditar, você acha
Você acha que o Império Romano tinha o poder de crucificar Jesus Cristo? Ele tinha, se não fosse pela vontade do Senhor, ele ia ser crucificado. Se Jesus não tivesse submetido, quem era ele? Quem era o Império Romano? Quem eram os fariseus? Quem eram aqueles homens? Quem era o Sinédrio? Aonde estaria? Quem era Anás? Quem era Caifás? Para que fizesse toda aquela trama suja para que Jesus fosse crucificado. Mas ele não foi morto por causa desses homens, por causa do Império Romano. Ele foi morto, diz aí, no versículo 15 aí, do 53, olha aí, no versículo 5, mas ele foi transpassado por quê? Por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que estava sobre Jesus naquela cruz, quando ele diz, Senhor, Pai, por que me abandonaste? Senhor, por que me abandonaste? É porque naquele momento, igreja, os pecados de toda a humanidade estavam em cima de Jesus Cristo. Ele morreu naquela cruz, não foi pelo poder, porque o Império Romano era hiperpoderoso, mas foi porque ele decidiu descer do céu e pagar os nossos pecados aqui, para que hoje nós tivéssemos vida. Ele nos resgatou, foi um resgate. A nossa dívida, a cédula, ela foi esmagada, ela foi pregada na cruz com Cristo. Aquilo que era contra você e que era contra mim, os nossos pecados, esse foi o verdadeiro motivo, a qual foi a crucificação de Cristo, Carlinhos. Homem de dores, que sabe o que é sofrer, como ovelha muda. Irmãos, quantas vezes não conseguimos calar a nossa boca, mesmo estando errados? Nós não temos que imitar o nosso Senhor? Quantas das vezes, mesmo errados, não calamos a nossa boca? E Jesus foi como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Ele foi até a cruz do Calvário e ele cumpriu, ele veio para cumprir essa missão. E ele cumpriu. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas nossas responsabilidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, o perdão dos nossos pecados hoje. Você tem pensado nisso? Eu tenho pensado nisso. Que quando eu peco, que quando eu caio, que quando eu sou perdoado, foi preciso um justo, o único justo, pagar por isso, para que eu seja perdoado. E não foi como tem sido dito aqui, tem sido ensinado, não foi simplesmente, não é, Cláudio? Pegou, vamos levar até a cruz e crucificar. Ele sofreu a noite toda. Ele foi esmagado. Eles cuspiram no seu rosto. O maior desprezo é uma cusparada no seu rosto ou no meu rosto. Ele foi desprezado por minha causa e por sua causa também. Vamos lembrar disso todas as vezes, porque senão nós vamos continuar crucificando Jesus todos os dias, que continuarmos pecando deliberadamente, sem preocupação alguma. Eu peco e ele me perdoa, eu peco e ele me perdoa, e vai brincando, e vai levando a vida mais ou menos. Um cristão meia boca, que não está nem aí, não se preocupa se está pecando ou não. Ah, ele vai me perdoar mesmo. É, irmão, ele vai te perdoar, mas você sabe o que foi feito? Você consegue imaginar o que foi feito na cruz, para que ele te perdoasse todas as vezes que você pecasse? Você consegue sentir? Foi chamado hoje a nossa atenção de manhã aqui, para tentar ir lá atrás e tentar sentir o que Jesus sentiu. Não, você não consegue sentir, nem eu. Não. Nós não conseguimos.
Foi lá na cruz que Jesus mostrou o seu amor. Não podemos ficar indiferentes, não ficamos indiferentes quando nós lemos Isaías. Essa graça maravilhosa. É a graça maravilhosa. É sim, é pela graça que somos salvos. Não é pelo seu muito fazer, pela sua eloquência, pela sua inteligência, pelo seu cargo, não é, João? Não é pelo que você é, não é pelo que você tem, porque Deus, quando Ele olha, se Ele não vê Jesus em você, Ele não vê o seu certificado, Ele não vê o seu diploma, a sua conta bancária, porque o Evangelho, ele é amor, e a maior prova de amor, Jesus demonstrou na cruz do Calvário. Ele não ficou só de fala, Ele mostrou. João 3,16, o que é que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho por cada um de nós. É uma graça que não foi de graça e não foi barata. Custou muito para o nosso Senhor. E o interessante de tudo é que o nosso Senhor Jesus, Ele sabia o quanto lhe custaria. E mesmo assim, Ele não desistiu de mim e de você. Mateus capítulo 20, versículo 17 ao 19. Você passa para mim, por favor? Aí? Olha aí. Enquanto Jesus estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. E no terceiro dia, ele ressuscitará, Jesus falando para os seus discípulos. E hoje, nós temos a plena certeza que tudo isso aconteceu. E nós não falamos que no terceiro dia ele ressuscitará. Nós dizemos, no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele vive, ele está à direita de Deus. E ele não recuou, Tiago. Ele sabia de todas essas coisas e mesmo assim, ele decidiu continuar a sua caminhada. Você tem desistido? Qual o problema que tem afetado você? Quais são as suas dificuldades? Nossa, está muito difícil ser cristão. Está muito complicado. Eu vou congregar. Não, aqueles irmãos são muito chatos. Não, hoje eu não quero. Hoje eu não quero ouvir o Cláudia. Ele está falando, Ronaldo, a mesma coisa. Irmãos, mas vai sempre ser pregado aqui a mesma coisa, com palavras diferentes. Sabe por quê? Porque o dia que alguém vier aqui inventar uma coisa, foge dele. Porque o Evangelho é simples. Vai ser dito sempre que Jesus é o único caminho, não tem outro. Jesus é a verdade, Tiago. Você vai chegar com a outra verdade aqui, você vai ficar falando sozinho. Né, Jane? Vai ficar falando sozinho aqui. Outro caminho, agora descobri. Quem fez? Eu que descobri a roda. Tá. Vai falar sozinho. Sabe por quê? Porque a igreja, graças a Deus, a igreja tem tido temor, tem buscado o entendimento da palavra de Deus. Não é qualquer meia dúzia de palavras que vai enganar a igreja dele. A verdadeira igreja, aquela que teme, aquela que deseja, aquela que medita na sua lei, que medita na sua palavra, aquela que quer entender e aprender, não para ficar refutando o irmão, não para ficar dizendo que ele sabe mais, mas é para que ele não seja enganado. É porque esses irmãos que estão aqui não estão contentes e nem vão ficar satisfeitos com coceirinha no ouvido. É porque querem ouvir a verdade. É porque a verdade liberta, irmão. Sabe aquele problema, aquela dificuldade que às vezes você passa e está assim? É a verdade que vai te libertar. Às vezes está coberto muitas coisas, mas a verdade vai nos libertar. E Jesus é a verdade. Então, o nosso Senhor, Ele sabia o quanto lhe custaria, e mesmo assim,
ele continuou. Ele já havia renunciado à sua vontade. Ele veio, foi para fazer a vontade do Pai e fez. Jesus sabia o que lhe esperava, foi fiel até a morte. Olha aí no versículo 6, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele sabia, ele foi fiel. Temos sido fiéis ou nós temos desistido nas primeiras dificuldades? Quando vier as dificuldades, vamos olhar para Cristo. Quando vier a chateação, olha para Cristo. Quando você for desprezado, seja para um irmão aqui, que você se sentiu desprezado. Às vezes o irmão passou e nem observou que você queria cumprimentar. O irmão hoje me desprezou. Tira isso da sua cabeça, irmão. Porque a igreja aqui é madura, suficiente, para não sairmos aqui desprezando uns aos outros. Porque se eu sair aqui desprezando um e eu, o que eu estou fazendo aqui? Que cristão eu sou, que cristão você é? Se não sabemos nem o beabá, se não conseguimos praticar nem as coisas mais simples, que é dar honra aos nossos irmãos. Então, quando alguma coisa soprar no seu ouvidinho, aí eu no meu, o Carlinho hoje, você viu, o pastor passou e nem falou comigo. Vá lá até ele, dá nele um abraço. Olha, irmão, estava com umas saudades de você, como é que você está? Sabe por quê? Porque todos aqui, eu não sei, mas todos nós vivemos uma vida com problemas. Temos problemas em casa, temos problemas no trabalho, os jovens problemas na faculdade, cada um com uma dificuldade, problema financeiro, quem não tem uma dificuldade? Aí às vezes você está ali, aéreo, você passa por mim, eu vou e falo, o Carlinho hoje nem olhou para mim. Foi lá, irmão, vem cá. Não vamos, o passarinho veio aqui, pousou, vai embora logo, nem fazer ninho aqui não. Aqui não. E nem aí, irmão, porque você é maduro para isso. Você tem buscado ao Senhor, você sabe que no meio do povo de Deus sério, não vai haver isso. Não vai haver. Tanto, né, tanto podemos ver nisso que em Lucas 22, 42 ao 44, por favor. 22, 44, ele sabia em certo momento, e ele fala aos discípulos, olha Lucas 22, o que é que diz aí? Pai, se queres, afaste de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia, estando angustiado, presta bem atenção no versículo 44, e o Cláudio já falou para nós aqui, ele estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Quando você fica angustiado, o que você faz? Deixa de orar? Como foi dito aqui hoje também, às vezes nós oramos, nossa oração não é respondida, achamos que estamos falando para ninguém, não é, Cláudio? Mas Deus é com você, irmão, e comigo. Todos os dias Ele é conosco. Se ainda não foi respondida a minha oração e a sua, é porque ainda não foi da vontade do Pai. É porque ainda talvez eu esteja esperando o que eu quero. Às vezes Ele já está me respondendo. Ele fala que nesse momento, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Já imaginou? Já foi falado aqui várias vezes a respeito disso, da intensidade quanto Jesus, o sofrimento dele, né? E em Mateus 26, 38, fala que, ele chega a falar que a minha alma, ela está cheia de tristeza até a morte. Jesus ficou triste, irmão. Dê-se o direito de ficar triste. Dê-se o direito de, às vezes, você estar abafado, de você precisar chorar, de falar, de confessar uma falha sua. Eu não sou isso tudo que você acha. E você também não é isso tudo que eu acho. Mas Jesus é perfeito e suficiente para todas as nossas ansiedades, para todas as nossas dificuldades. Vamos continuar orando e ainda intensificar mais ainda
aquilo que você tem pedido a Deus, e com fé, sabendo que Ele está ouvindo, mas que sempre pedir da forma que Jesus nos ensinou, que seja feita a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. E o nosso coração é enganoso. Coragem. Jesus entra em Jerusalém, sabendo tudo o que iria acontecer. Por favor, Marquinhos. Mateus capítulo 21, versículo 7 ao 11. Olha o que diz aí. De longe tem que ser sem óculos. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram-a sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele, de Jesus, os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. A multidão gritava, Jaime, a multidão aclamava ele como rei. Mas a multidão estava esperando um outro tipo de rei. A multidão, o povo, eles receberam com festa. Infelizmente, esse louvor que o povo derramou sobre Jesus, não foi porque o reconheceram como seu Salvador dos seus pecados. Eles aguardavam um libertador messiânico, alguém que iria guiá-los a uma revolta contra Roma. Então eles gritaram, eles louvaram: Hosana, Hosana, bendito é o Senhor. E esse mesmo povo que gritou dessa forma, que guiaram e disseram isso, em poucos dias os hosanas se transformaram em gritos de crucifica-o, crucifica-o. Ao mesmo momento de entusiasmo, eu espero aquilo que eu quero, e estou feliz, dando louvor e glórias a Deus. As coisas não acontecem da forma que eu quero, da forma que eu espero, e eu viro as costas para o meu Senhor e vou embora. Os mesmos gritos que o exaltaram, foi os gritos que crucificam, crucificam. E essa revolta que eles aguardaram. Marcos capítulo 15, de 12 a 14. Não tem. Isso, obrigado, Marquinhos. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam de rei dos judeus? Perguntou-lhe Pilatos. Qual que foi a resposta? Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais alto: crucifica-o, crucifica-o. O povo não estava preocupado se ele tinha feito alguma coisa ou não. Eles queriam ver Jesus sendo crucificado. Esse era o desejo do coração deles. Eles já tinham esquecido que ele estava, a maioria haviam clamado ele como o rei, Hosana, espalhado coisa. Nesse momento agora apenas ele estava com a maioria. Crucificam, crucificam. Devemos tomar cuidado, para em um dia, o nosso mesmo louvor que engrandece, no outro dia virarmos as costas com atos que não condiz com a vontade de Deus. E nesses momentos, nós vamos estar fazendo que nem eles lá. Nós podemos estar sempre crucificando o Senhor, virando as nossas costas. Marcos capítulo 15, versículo 21, por favor. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali quando ele estava caminhando com aquela cruz, Chegando do campo, eles o forçaram a carregar aquela cruz. Quem queria, Cláudio,
pegar ali e ajudá-lo. Foi o que você disse aqui. Os mesmos que Osana, quem que foi lá para peitar e dizer, não, esse não vai crucificar, esse é o nosso rei. Não fizeram. Ao contrário, eles constrangeram e obrigaram a Simão a ajudar ele a levar aquela cruz até o Calvário. Ninguém ofereceu por medo, por vergonha, porque a cruz era um sinal de vergonha, né, Cláudio? Você está nos ensinando aqui. Ninguém queria por isso. Afinal, só os piores criminosos morriam assim. Quer aprender mais detalhadamente? Esteja aqui no próximo domingo, pela manhã, às 9 horas. Nos tornamos participantes da vontade e da sabedoria de Deus. Deus, em sua infinita misericórdia, Ele escolheu Simão para levá-lo, ajudar a levar aquela cruz. E Deus, hoje, irmãos, Ele escolhe alguém. Ele escolhe para ser participante da sua tarefa, da sua obra e do seu trabalho aqui. As pessoas que se derramam ao Senhor, aqueles que entendem a vontade de Deus, eles são chamados e estão com Jesus. Só que hoje, irmãos, olha que interessante, naquela época foi preciso, né, coagir ali, ele ajudar Jesus, e hoje, quando nós carregamos a nossa cruz, é o próprio Senhor que nos ajuda. Você não está sozinho nas suas dificuldades. Você não está sozinho na sua batalha. Você não está sozinho nos problemas da sua vida. Porque o próprio Senhor, Ele prometeu que Ele estaria e Ele está convosco todos os dias. Hoje é Ele quem nos ajuda a carregar a nossa cruz. Hoje é Ele que nos sustenta. Sabe, porque se não fosse por Ele, não tem nenhum supercristão, nem aqui estaríamos. Sabe quando eu digo, Cláudio, eu aceitei Jesus? Ele me aceitou. Ele não precisa que eu o aceite, agora eu preciso que Ele me aceite. Vamos mudar essa chave, eu aceitei Jesus. Jesus que te aceitou, Fabrício. Com todas as suas falhas, com todas as minhas, com todas as nossas dificuldades, Ele nos aceitou. Ele nos ama tanto, Tiago, e nos amou tanto, que Ele nos aceitou e provou esse amor por nós na cruz, e foi derramado o seu sangue ali. Eu não vou delongar mais alguma coisa que tinha aqui para a gente continuar, porque nós já passamos aqui. E quando o Carlinho assenta aqui, tem que cumprir o horário, né? Brincadeira, irmão, nós somos total liberdade com os irmãos aqui. Então, irmãos, a palavra que eu deixo hoje para nós. Hoje, Deus, na sua infinita misericórdia, quando nós tomamos a nossa cruz, Ele se faz presente e nos ajuda a carregá-la. Sejamos perseverantes, porque Ele é conosco. Ele sempre está conosco. Porque a palavra da cruz é o poder, pois ela é poderosa para transformar vidas, assim como nos transformou. Queremos transformar alguma área em nossas vidas? Você quer ainda transformar alguma área em sua vida? Olhe para o Jesus da cruz, para o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de cada um de nós. Obrigado, irmão, pela sua paciência. Carlinhos.